dia, pessoal. Então, aqui quem fala é a professora Kathleen. E hoje a gente vai dar continuidade, então, à aula que trata a respeito do Código de Ética da profissão de médico veterinário. Então, na aula passada, a gente discutiu a respeito da primeira parte do Código de Ética. A gente falou a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2, que tratam basicamente a respeito, na introdução, ele vem tratando a respeito de como o médico veterinário hoje sabe avaliar, consultar um animal e prescrever um tratamento adequado, mas muitas vezes objetificando o animal e não observando os direitos desse animal, né, frente à qualidade de vida desse animal e prestando atenção no bem-estar do animal frente a toda a situação que esse animal vive, tanto em relação ao seu responsável legal, quanto em relação ao ambiente, à manipulação, ambiência dentro da clínica veterinária, né? O capítulo 1, então, fala a respeito dos princípios fundamentais, como evitar a dor do animal, denunciar agressões, né? E o capítulo 2, ele aborda, então, um pouco dos deveres do médico veterinário, né? Que ele deve aprimorar sempre seus conhecimentos, estando atualizado, para poder prescrever o melhor tratamento para o animal, o melhor cuidado, exercer sempre a sua profissão na sua área de conhecimento e evitar publicação, por exemplo, de dados falsos, né? Então, isso são algumas das orientações que existem dentro dessa primeira parte do Código de Ética. Então, agora eu vou dar continuidade no Código de Ética, apresentando para vocês o que eu estou chamando aqui de parte 2, né? Então, a gente inicia aí com o capítulo 3. O capítulo 3 trata a respeito dos direitos do médico veterinário. Então, o artigo 7º traz que o médico veterinário ele tem o direito de exercer a sua profissão sem ser discriminado. Então, discriminação racial, de sexo, de idade, de posição política, de todas as questões hoje que rondam a nossa sociedade, que são caracterizadas como discriminação, é um direito do veterinário não ser discriminado assim como qualquer outra pessoa, né? Receber desagravo público, né? Então, toda vez que um médico veterinário for injustamente acusado e difamado, né, publicamente, ele tem direito a receber um desagravo público, publicado de forma que a grande massa da população tenha acesso a essa informação, né? Recentemente a gente teve um caso na faculdade, né, em que uma pessoa acabou sendo injustamente acusada, né? E aí a gente, por exemplo, é possível a essa pessoa solicitar o desagravo público, né? Então, situações como essa têm embasamento também no Código de Ética. Prescrever tratamento que julgar mais adequado e usar recursos humanos e materiais que julgar necessário. Então, é muito comum na medicina veterinária a gente fazer uso de medicamentos humanos e algumas vezes de objetos na lida clínica que são utilizados, equipamentos, objetos que são utilizados na medicina humana, né? Então, a gente pode fazer isso. Escolher livremente seus clientes. Então, você pode escolher o cliente que você vai atender, exceto nessas seguintes situações: quando não houver outro veterinário para atender o cliente na região, quando outro colega solicitar a sua colaboração, então você é obrigado a atender, e nos casos de emergência ou perigo imediato, né, em que o animal está sofrendo ali na sua frente, né? Mas tem uma ressalva. No caso de haver cumprimento fielmente das suas obrigações com pontualidade e dedicação e não houver recebido do cliente um tratamento correspondente ao seu desempenho, o médico veterinário poderá retirar voluntariamente ou negar o atendimento ao cliente, tá? Então, toda vez que você se sentir sendo ofendido pelo cliente, você pode voluntariamente falar: olha, eu não vou mais prestar serviço para você, você pode procurar outro veterinário, você pode indicar outro veterinário, se você se sentir assim, denegrido frente ao que o seu cliente está falando para você, tá? Mas você pode escolher clientes, então, que você vai atender, exceto nessas 3 condições aqui.
O comportamento do médico veterinário. Então, é vedado. O que significa vedado? É proibido ao veterinário o quê? Prescrever medicamentos sem registro, salvo medicamentos manipulados. Então, a gente sempre tem que cuidar com isso, mas a maioria dos medicamentos disponíveis são registrados nos órgãos competentes, como a Anvisa. Afastar-se da atividade quando não há outro veterinário para substituí-lo. Então, por exemplo, você está lá no plantão e acabou o seu horário do plantão, mas o veterinário responsável da substituição não chegou ainda. Então, você deve permanecer lá até que o veterinário chegue. Receitar de forma ilegível, né? Isso deve estar também lá no Código de Ética dos Médicos, talvez não sei. Mas não façamos isso, não tem necessidade de fazer isso. Hoje tem a facilidade de digitar, mesmo imprimir esses receituários. Fornecer a leigo ensinamentos, métodos ou meios, instrumentos ou técnicas privativas de sua competência profissional. Então, isso daqui a gente faz com muita frequência, que é o quê? A tua tia liga para você e fala: ai, minha filha, o meu cachorro tá aqui com uma coceira ou tá com uma uma lesão da pele. O que eu posso fazer para tratar esse bichinho, né? Daí a gente fala o quê? Ah, tia, então lava lá com sabão e água, passa isso, passa aquilo outro, blá blá blá, né? Então é muito comum a gente acabar fazendo esse atendimento virtual a pessoas próximas nossas, né? Então tem que tomar muito cuidado porque isso não se deve fazer, tá? Divulgar informações sobre assuntos profissionais de forma sensacionalista, promocional, de conteúdo inverídico, as tais fake news, ou sem comprovação científica, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu acho que hoje, como a gente está exposto na mídia social, nas redes, através das redes sociais, a gente acaba utilizando a mídia social para se autopromover, né? Fazer propaganda. Mas aí você pode fazer isso? Pode, você deve fazer isso, né? Só que você sempre tem que ter embasamento científico para aquilo que você está falando, tá? Cuidado quando você fala e você não tem comprovação. Eu tenho um exemplo disso que eu venho discutindo até na internet a respeito de uso de plataformas elevadas para alimentação dos animais, né? Então, tem muitas empresas que estão vendendo esse produto e falando, usando veterinários que falam dos benefícios que o uso da plataforma elevada para alimentação dos cães traz. Benefícios para articulares, benefícios para coluna cervical e assim sucessivamente. E eu questiono, existe dado científico sobre isso? Ah, existe sim, veja a veterinária falando, eu pergunto novamente. Existe um artigo científico publicado averiguando isso? Ah, não sei o que, nananã, nananã, nananã. Não existe, tá? Não existe. Então, se não existe, a pessoa não pode falar dessa forma, tá? E não pode vender um produto afirmando que isso traz benefícios à saúde do animal se não existe comprovação, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação que a gente passa adiante. Se não existe publicação científica comprovando tal fato, não fale, não se comprometa, porque isso pode comprometer a sua atuação profissional, o seu perfil profissional aí no ambiente de trabalho, tá? O que mais? Deixar de elaborar prontuário e relatório de atendimento, então é obrigatório. Após um atendimento ou durante o atendimento clínico de um animal ou durante um atendimento de rebanho, você tem que elaborar prontuário ou relatório respectivamente, tá? Cirúrgico, de atendimento clínico, de exames, qualquer coisa. Você tem que elaborar um laudo, um relatório, um prontuário, e isso tem que ficar disponível para o cliente, caso ele solicite, ou para, enfim, você depois relembrar esse atendimento. Então, você tem que fazer isso. Por quê? Porque você vai esquecer. E depois você não vai saber como retomar isso, não vai conseguir.
tá? Então, é obrigatório você fazer o seu laudo durante e após o atendimento, finalizar esse relatório para ficar tudo descrito. Eventualmente, se você trabalha numa clínica onde vários veterinários atendem, você é o plantonista, você recebeu o animal no plantão, fez o atendimento inicial, internou esse animal na manhã seguinte vai ser passado para outro veterinário, o veterinário do dia, e aí esse veterinário você vai relatar para ele, mas caso o proprietário do animal, responsável do animal, retorne, esse veterinário tem que ter condições de ler o prontuário do animal e saber o que foi que aconteceu com aquele animal. Então, você tem que ter um relato bastante minucioso, cuidadoso, descrevendo os fatos que você observou com bastante cuidado, para que o outro veterinário possa, lendo o seu laudo, saber o que está acontecendo com o animal, tá? Então, a gente tem que sempre fazer isso, dá uma preguiça às vezes, principalmente após cirurgia. Você passou lá horas fazendo a cirurgia, você tem que fazer o laudo cirúrgico, tem que fazer. Terminou a cirurgia, senta aí, escreve o que foi que aconteceu durante o procedimento cirúrgico. Você, anestesista, auxiliares, todos estão ali em conjunto trabalhando nesse relatório. Deixar de fornecer e explicar ao cliente laudos e resultados de exames quando solicitados. Então, você tem que explicar para o proprietário, para o cliente, tudo o que aconteceu durante o atendimento clínico, por que você solicitou os exames, o que deu o resultado dos exames, o que significa o resultado dos exames. Você tem que fazer essa explicação, tá? Esse é o seu amparo legal. Anunciar-se especialista sem que tenha o título registrado. Não pode. Então, tem algumas, se vocês entrarem lá no site do Conselho Federal, tem algumas categorias que já existe especialidade veterinária. Mas outras especialidades não compõem lá, eu não lembro agora de cabeça. Mas se vocês entrarem lá, tem lá o que já existe de especialidade veterinária. Então, tem cardiologista, tem endocrinologista, tem dermatologista, oftalmologista, ortopedista, clínica médica, clínica cirúrgica de pequenos animais, de grandes animais, e por aí vai, tá? Mas não são todas as especialidades ainda como existe na medicina humana. Então, se a pessoa coloca lá na placa de anúncio dele ou no seu cartão de visitas uma especialidade que não existe, ele está fora da legislação. Ou se ele coloca que existe, que ele é especialista dermatologista, e ele não passou pelos requisitos para ser considerado especialista dermatologista, ele está fora da legislação, tá? Então, para você ser considerado um especialista, você tem que seguir algumas regras. Você tem curso de pós-graduação que tem que fazer, você tem que ter número determinado de artigos publicados já naquela área, e além disso, publicar anualmente artigos na área, tá? Então, tem requisitos para você poder afirmar que eu sou especialista nessa área. Receitar sem exame clínico, de novo, que é lá no caso da tia, né, dos amigos que vem pra gente solicitar. O que eu faço com o meu bichinho? Ele tá assim, daí manda uma foto toda tremida, toda borrada, e a gente vai lá e fala, né? Então, cuidar com isso, a gente não pode fazer isso. Alterar prescrição determinada por outro veterinário, né? Então, a gente não pode fazer isso. Uma vez que o cão está sendo atendido, o animal está sendo atendido por um veterinário, a gente tem que respeitar o que o outro veterinário está prescrevendo. Tá? Você pode, eventualmente, entrar em contato com o seu colega veterinário e falar, olha, apareceu aqui para mim esse caso, ele é seu paciente, o que você acha e tal, nananã, eu estava vendo a respeito disso, e conversar com o veterinário responsável, tá? Chegarem num consenso da clínica daquele animal, mas não mudar a prescrição dele. Deixar de retornar o paciente ao veterinário após consulta com um especialista. Então, por exemplo, eu sou especialista. Aí o meu colega indicou para mim, porque eu sou dermatologista, tem um caso de dermato que está complicado de tratar. Ele manda para mim, eu vou atender, e após essa consulta eu retorno esse cliente para o veterinário e falo, olha, quando você precisar de um dermatologista, você pode me procurar, tá? Mas o veterinário do Bob é o fulaninho, tá bom? Então, beleza. Só para... Isso é uma cortesia, né, gente? Isso é educação.
Atender clínica ou cirurgicamente em ambiente que não segue a legislação vigente. Não pode. Por exemplo, castração de cão e de gato de machos é relativamente simples. Ela não é tão invasiva quanto é a castração de fêmeas. Então, tem muita gente que castra esses animais ao ar livre, por exemplo, né? Então, não pode fazer isso. A gente tem uma legislação de ambiente adequado para você poder fazer atendimento cirúrgico em um animal, mesmo castração de machos, que é relativamente simples, tá? Então, não pode. Por exemplo, eu faço um trabalho junto com as tribos, né? E assim, fica um questionamento no ar de, por que você não faz a castração dos machos? É tão simples, sabe? Tem uma pressão assim, ó, da sociedade para você fazer isso em ambiente inadequado, tá? E eu simplesmente falo, não pode. Eu preciso de um ambiente adequado. Eu preciso de uma sala que tenha azulejos até não sei que altura, que seja limpa, que tenha campo cirúrgico, que tenha uma mesa adequada para eu ficar posicionada, que o animal possa ser anestesiado e se recupere da anestesia em um ambiente tranquilo, tá? Então, a gente não pode sair fazendo cirurgia por aí em qualquer ambiente. Praticar ou permitir que pratiquem atos de crueldade com os animais, seja na produção, na pesquisa, em atos esportivos, culturais ou artísticos. Prescrever ou administrar drogas que tenham o objetivo de aumentar ou diminuir a capacidade física dos animais. Então, aí entra a mesma questão dos dopings, né, dos esportistas. Então, cavalos de corrida, cavalos de salto, ou animais, cães mesmo de competição, né, de corrida, enfim. A gente não pode administrar anabolizantes para esses animais. Ou medicamentos que diminuam o desempenho esportivo, né, a capacidade física de animal do concorrente, né? A gente não pode fazer isso. Desviar para a clínica particular, cliente atendido em função assistencial. Então, quando vocês forem fazer trabalhos voluntários, como profissionais médicos veterinários, vocês não podem entregar o seu cartãozinho, né, pro cliente que você está atendendo e falar, olha, passa lá na minha clínica, né? Eu te atendo lá. Se você for atender de forma gratuita ainda, tudo bem. Agora, se você for cobrar a partir daí, usar o teu assistencialismo para se promover ou promover a sua clínica, não pode. Permitir a interferência de pessoas leigas em seu julgamento profissional. Então, foi isso que eu falei ali, né? De atender cirurgicamente algum animal em um ambiente que não é adequado. Não pode, gente. Você não pode. Você é o profissional, você tem aí dentro de você todas aquelas normativas e todas aquelas instruções que você aprendeu durante o curso a respeito da forma como você deve agir e tratar um animal, tá? Confia em você e ignora o que os leigos estão falando. É claro, você tem que ter conhecimento a respeito do que você está fazendo. Se você sente dúvida, não hesite em pedir auxílio de outro médico veterinário, tá? Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Indicar estabelecimento para compra ou manipulação do medicamento prescrito, né? Então, isso é bastante comum. Você vai lá no atendimento e aí faz a prescrição de uma manipulação e junto já vem anexo lá um adesivinho de uma farmácia de manipulação, tá? Então, não pode fazer isso. A não ser que o cliente te solicite. Eu queria a orientação a respeito de aonde eu posso buscar farmácia de manipulação veterinária, onde tem, qual você indica, sabe? Se o cliente solicitar, beleza. Se não, não se manifeste. Tudo bem? Então, esse foi o capítulo 4. Capítulo 5, da responsabilidade profissional. Então, o profissional veterinário será responsabilizado pelos seus atos e julgado penalmente quando praticar atos que caracterizem imperícia, imprudência e negligência. Daí, o que é isso, né? Imperícia, imprudência e negligência. Às vezes a gente ouve isso e a gente nem se dá conta do que significam essas palavras. Então, imperícia é quando você age, mas você não tem experiência para realizar essa atividade. Imprudência é quando você age sem ter preocupação, precaução, e você age de forma impensada, tá? Então, você tem que pensar na atitude que você vai tomar, prevendo as consequências que essa atitude vai levar. Se você não prevê o futuro, o que pode acontecer, você está sendo imprudente.
Negligência é quando você age de forma descuidada, sem zelo ou de forma desleixada. Quando você está com preguiça de agir de forma adequada, tá? Isso, então, é negligência. Então, a gente pode ser responsabilizado civilmente, penalmente, frente ao CRMV ou frente à Justiça Civil, se a gente age de forma inadequada. Atribuir seus erros a terceiros. Tem coisa mais chata do que você ouvir, por exemplo, do seu namorado, do seu amigo. Ah, eu não fui porque fulaninho, não sei o quê, nananã. Tipo, não, colega, não, tá? Você não foi porque você não quis. Você não fez porque você não quis. Não jogue a culpa para terceiros. Isso é falta de honra, né? Isso é uma coisa muito própria sua, mas não faça isso porque não é legal. Foi você sim que deixou de fazer, foi você sim que não quis ir, não quis fazer, não quis agir, foi você, tá? Porque se é dado para você a opção de fazer ou não, você que optou por não fazer, tá? Deixar de esclarecer ao paciente as implicações socioeconômicas, ambientais e de saúde pública provenientes das enfermidades do seu paciente, né? Então, essas doenças, por exemplo, de zoonoses. As zoonoses, a gente tem uma implicação aí ambiental, de saúde pública enorme. Então, a gente tem que fazer notificação. Se o cliente não quer que você mande aquilo adiante, que você faça as devidas anunciações do que está acontecendo, você pode ser responsabilizado por isso. Então, você tem que fazer as notificações adequadas a respeito daquilo que você está realizando. Por exemplo, vai fazer tratamento de um rebanho usando antiparasitário, né? Aonde que você vai descartar esse frasco desse produto? Isso é uma questão ambiental bastante importante, né? Então, você tem que tomar cuidado e você será responsabilizado caso isso seja descartado de forma inadequada. Da relação com outros veterinários, capítulo 6. É vedado ao veterinário a conivência com o erro, em razão de consideração, solidariedade, grau de parentesco, amizade, tá? Então, você não pode ser conivente com o erro. Visualizou o erro? Tenta corrigir e informa, né, a quem foi responsável por aquele erro. Negar sem justificativa sua colaboração profissional a colega que dela necessite. Então, você tem que auxiliar seu colega sempre que for solicitado. Atrair para si cliente de outro colega, já foi falado. Fazer comentário desabonador da conduta de colega, então a gente não pode fazer isso, tá? Você pode sim conversar com esse colega e orientá-lo, né, a respeito de atualizações, enfim, mas você não pode fazer isso na frente do cliente. Deixar de atender com cortesia colega que necessite da sua orientação, de especialidade da sua competência, tá? Então, a gente tem sim que responder às solicitações dos nossos colegas quando a gente pede. E isso é bastante interessante quando vocês começarem a fazer plantões, quando vocês começarem a fazer a clínica, né? Sempre que surgir uma dúvida, você pode recorrer a um colega seu, tá? Claro que fica chato, né? Você ficar o tempo inteiro recorrendo a alguém para te ajudar na hora da clínica. Mas assim, até você adquirir toda a sua competência, toda a sua segurança, eu acho prudente pedir auxílio a um veterinário mais experiente. Capítulo 7º. Do sigilo profissional. Então, o veterinário não poderá fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes e fotografias em entrevistas ou publicações de qualquer natureza, impressa ou virtual, sem autorização do cliente. Então, sempre que você for publicar algum artigo, por exemplo, é o que eu trouxe de exemplo para a gente. Sempre que você for publicar um artigo que você vai usar imagem, resultados de exame clínico, você precisa ter a autorização do cliente, tá? Então, aqui, por exemplo, um caso clínico, um relato de caso, né, a respeito de pneumonia por criptococcus em um felino, tá? Então, aqui tem toda a descrição de onde foi atendido esse animal, quem era esse animal, mas não fala nome do animal, não fala o nome do cliente. Esse artigo usa imagens do paciente. Para usar essas imagens, para escrever um relato de caso, você precisa ter autorização do cliente. E lá nessa autorização está escrito tudo. Poderá usar
imagens do meu animal, resultados de exames, tá? O laudo, o relatório, tá? Então, você tem que ter esse respaldo. Não pode usar e não pode identificar também, tá? Por mais que você tenha a autorização do responsável, você não pode identificar quem é cliente e quem é o paciente, embora você use imagens deles no seu relato. Os honorários profissionais, né? Então, isso aqui interessa a todos nós. Como que a gente estabelece o nosso honorário? Como que a gente fixa isso? Então, quais são os requisitos que você pode usar como respaldo para defender aquele honorário que você está cobrando? Então, o tempo do serviço, o trabalho que dá, a complexidade do ato, o local da prestação de serviço, se é um local adequado, que necessita de vários equipamentos complexos, ou se é um local, um centro cirúrgico mais simples, com menos equipamentos, qualificação e renome profissional, a condição socioeconômica do cliente também deve ser considerada, tá? Então, existe aí uma variação bastante ampla da forma como você pode estabelecer os seus honorários. O serviço veterinário não pode ser oferecido como prêmio. É vedado veicular em meio de comunicação em massa os preços e formas de pagamento de seus serviços. Então, você pode oferecer os seus serviços, não colocar preço nem forma de pagamento. É vedado divulgar seus serviços como gratuitos. Então, não pode ter divulgar atendimento gratuito. Tá? Da relação com o consumidor, capítulo 9. O veterinário deve conhecer as normas que regulamentam a atividade, a gente já falou sobre isso, então a gente tem que ter conhecimento sobre a legislação que permeia o nosso âmbito profissional. Agir sem se beneficiar da fraqueza, ignorante, saúde, idade ou condição social do consumidor para impor-lhe produto ou diferenciar a qualidade do serviço, tá? Então, isso aqui é muito do caráter da pessoa, né? Fala a respeito do caráter da pessoa e o Código de Ética traz isso como relação com o consumidor. Então, a gente não deve ser vigarista. Das relações com o animal e o meio ambiente. Então, o veterinário deve conhecer a legislação de proteção aos animais, de preservação dos recursos ambientais, de desenvolvimento sustentável, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida. Então, a gente vai ainda abordar a respeito disso daqui. Respeitar as necessidades fisiológicas e etológicas dos animais. O que é etologia? Etologia é o estudo do comportamento dos animais. Então, a gente tem que respeitar. Se eu vou atender um coelho, eu tenho que ter um ambiente adequado para que o coelho expresse todos os seus comportamentos. Se eu vou atender uma ave, um cágado, um cervo, né? Claro que você não vai trazer um cervo até a clínica, mas vocês entenderam. A gente tem que ter, então, o respeito a esses comportamentos que o animal vai apresentar. Evitar agressão ao meio ambiente, usar animais em experimentos somente em casos justificáveis. E aí aqui a gente tem o respaldo que é o Comitê de Ética no Uso de Animais. Então, sempre que você for fazer um trabalho científico que utilize animais, a gente precisa passar o projeto e ele deve ser aprovado pelo Comitê de Ética. Senão, a gente não vai executar o trabalho. Da publicidade dos trabalhos científicos. Então, não publicar nome em trabalho do qual não tenha participado. Isso acontece bastante, tá, gente? Mas aí essas pessoas que fazem isso, elas vão se dar mal em qual momento? No momento da banca. O que acontece? Quando você vai, por exemplo, se candidatar a uma vaga de professor em uma universidade, você vai passar por uma banca de avaliação. E essa banca de avaliação, ela serve para quê? Para te conhecer e, além disso, para ver como você é como profissional, né? Quais são as suas áreas de atuação, quais são as suas perspectivas no âmbito científico, do ensino, de trabalhos de extensão, né? Então, serve para isso. E daí, que se você estiver lá na frente da banca e eles começarem a te questionar a respeito dos seus trabalhos e você não souber falar a respeito desse trabalho, porque é isso que acontece, se você não trabalha no desenvolvimento de um estudo, você não vai ler esse estudo, tá? E aí, quando você sentar lá na banca e começarem a te questionar a respeito disso, você vai se perder, tá? E aí, você vai se dar mal. Então,
Não faça isso. As placas indicativas de estabelecimentos devem conter apenas nome do profissional, profissão, médico veterinário, número do CRMV, título de formação acadêmica mais relevante, então se você é mestre, se você é doutor, se você é especialista, se você tem pós-graduação, endereço, telefone, horário de atendimento e serviços oferecidos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que estão corretos. Então, ó, Dr. Utan não é propaganda de ninguém, é só exemplo mesmo, tá? Médico veterinário, número do telefone dele e para em caso de emergências. Aqui também. Consultório veterinário, o nome do veterinário, ele é médico veterinário apenas, não é doutor, não é especialista, né? CRMV. Atendimento, consultas, vacinas, serviços oferecidos e telefone e endereço de atendimento, tá? Então, basicamente é isso que tem que conter lá na sua placa de anúncio. E o capítulo 14, que é o último capítulo do Código de Ética, trata das infrações e penalidades que podem ser incididas sobre o médico veterinário. Então, o que é considerado o agravante, né, dessas infrações? A reincidência, obstrução de processo, falso testemunho, aproveitar-se da fragilidade do cliente. O que é considerado reincidente? Né? Então, é reincidente todo profissional que, após ter sido julgado, cometer novamente uma infração do Código de Ética num período de 5 anos, tá? Então, cuidado. É um período bastante longo. E aqui ele traz uma classificação das infrações. Então, as infrações são classificadas como levíssimas e elas vão resultar em quê? Advertência confidencial. Leves, censura confidencial. Sérias, censura pública. Graves, suspensão do exercício profissional por até 90 dias. E gravíssimas, a cassação do exercício profissional. Tá? Então, assim, gente, tem algumas outras orientações dentro do Código de Ética sobre normas e condutas do médico veterinário, mas eu trouxe, assim, as principais para a gente conhecer essa legislação, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, então.